Olá pessoal, tudo bem? Professor João Pedro França aqui e hoje nós vamos para a nossa aula 5 do curso de Geometria Analítica. E na última aula nós falamos de equação da circunferência, mas eu falei que era a equação reduzida e que hoje faríamos, na próxima aula, a equação geral da circunferência e aprenderíamos a passar da geral para reduzida, né? Então, só para a gente recapitular aqui, eu tenho aqui um plano cartesiano de coordenadas x, y e eu farei aqui uma circunferência pra gente. Vamos primeiro ajustar a figura. E aí aqui nós temos uma circunferência com esse ponto central aqui. E aí vamos dizer que essa circunferência tem um ponto central de coordenadas 3 em x e coordenada 2 em y. E digamos que essa circunferência, tá bom? Não está muito em escala, né? Mas digamos que essa circunferência tenha um raio de 4 unidades, tá bom? Ou seja, raio valendo 4. Nesse caso aqui, nós teríamos que a equação, a reduzida, né? A reduzida, ela ficaria pra gente, né? Coordenada x genérica menos a x do ponto central, que seria a coordenada 3, né? Em x do ponto central ao quadrado, mais coordenada em y genérica menos a coordenada em y do ponto central, que seria 2 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Nesse caso, o raio ele é 4, então ficaria 16, certo? Então, para quem não viu a última aula, eu aconselho que acompanhe, mas a equação reduzida tem essa fórmula, né? X menos a, sendo a coordenada em x do ponto central ao quadrado, mais y menos b, sendo b a coordenada em y do ponto central ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado, tá bom? Dado um ponto central C de coordenadas a e b, tá bom? Então essa é a fórmula da equação reduzida, e aí nós chegamos a partir dessa circunferência que nós estamos vendo aqui, né? Nós chegamos a essa equação. E aí, vale notar que o que seria a geral, né? A equação geral. Seria, primeiro de tudo, pegar esses termos aqui ao quadrado e abrir esses quadrados, né? Então, x menos a ao quadrado, pela nossa regra, quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes o x vezes o segundo, que é a, mais o quadrado do segundo, que é a ao quadrado, certo? E aí agora eu vou abrir essa parte aqui, ó, que vai ser mais quadrado do primeiro, y quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 2y, vezes o segundo, que é b, mais o segundo, que é o b, ao quadrado, tá bom? Isso aqui é o quadrado da diferença, assunto de produtos notáveis. E isso igual a raio ao quadrado. Tudo bem? Então aqui eu vou só reorganizar como sendo x ao quadrado menos 2ax, a ordem dos fatores não altera o produto, mais a ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2bx, mais b ao quadrado, menos o raio ao quadrado, passei para cá negativo, igual a 0. Tudo bem? E aí só aproximando os termos semelhantes, né? Eu vou ter x ao quadrado, e aí depois eu vou juntar com o menos 2bx, ou melhor, menos 2ax, tá bom? Só uma pequena correção aqui, pessoal. Aqui seria menos 2by, né? Então aqui, ó, y ao quadrado menos 2by, como tá aqui, ó. Daqui para cá, a ordem só trocou. Tudo bem? Então, menos 2ax, depois mais y ao quadrado, menos 2by, e aí aqui ficaria, ó, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos raio ao quadrado, igual a 0. Em alguns lugares vocês também verão essa parte generalizada da seguinte maneira: os termos ao quadrado primeiro, x ao quadrado mais y ao quadrado, depois os termos elevado a 1, menos 2ax, certo? Menos 2by, e depois os valores sozinhos, os números, que seria o a ao quadrado,
que vai ser uma constante, o b ao quadrado, que vai ser uma constante, menos o raio ao quadrado, igual a zero. E essa aqui seria a forma genérica para gente de uma equação geral da circunferência, nesse formato aqui, certo? Só que quando nós olhamos a reduzida, nesse formato aqui, por exemplo, ou melhor, essa reduzida genérica aqui, a gente consegue perceber claramente que A é a coordenada x do centro, que B é a coordenada y do centro, e que esse número que tiver elevado ao quadrado vai ser o raio ao quadrado. Agora, quando nós estamos aqui, nessa forma aqui, fica mais complicado da gente visualizar isso, tá bom? Então, veja só um exemplo, ó. Nessa equação aqui, eu sei que o meu centro tem coordenadas 3 em x, porque aqui está o 3, certo? 2 em y, porque aqui está o 2. Quem tiver dúvida, assiste a aula anterior que eu falo disso. E eu sei também que o raio ao quadrado é 16, então o raio é igual a 4. Então é fácil olhar para a equação e entender como vai ser essa circunferência, diferentemente dessa daqui, tá bom? E aí tem duas formas da gente conseguir passar da equação geral da circunferência para a equação reduzida para poder entender melhor o desenho dela. E aí eu trouxe esse exemplo aqui pra gente, tá bom? Então nesse exemplo aqui, o que eu vou pensar, certo? Eu vou pensar que sempre que eu tiver a equação geral, todos os valores vão passar para o lado esquerdo da equação, restando apenas zero do lado direito, tá bom? Então eu tenho essa equação aqui geral da circunferência, eu quero descobrir como é que é a estrutura visual, né, a estrutura geométrica dela, e eu sei o quê? Que ela está igual a zero, vocês percebem? A equação geral da circunferência é sempre igual a zero. Só que a forma genérica dela também está igual a zero, tá vendo? Então o que significa? Significa que eu vou poder igualar, né? Se uma coisa é igual a zero e a outra coisa também é igual a zero, então essa primeira coisa é igual a essa segunda coisa. Então eu posso falar com certeza que o x ao quadrado mais o y ao quadrado menos o 6x menos o 4y menos 3 é igual a zero. E como essa daqui também é igual a zero, então uma é igual a outra. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by, certo? Mais, aqui é um b, tá bom? Mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado. E aí o que vocês percebem? Que eu tenho termos iguais dos dois lados da equação que podem ser cortados, né? Esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, esse y quadrado com esse y quadrado. Resta para nós então o quê? Que menos 6x menos 4y menos 3 é igual a menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado. E aí agora basta fazer comparações. Como assim comparações? Esse é o único termo do lado esquerdo da equação que multiplica x. E esse é o único termo do lado direito da equação que multiplica x. Então quer dizer que esses dois termos têm que ser iguais, né? E é daqui que eu vou achar o valor de a. Depois disso, eu vou constatar que esse é o único termo do lado esquerdo da equação que multiplica y. E que esse aqui é o único termo do lado direito da equação que multiplica y. Então esses dois valores também tendem a ser iguais. E, por fim, eu também constato que esse é o único valor constante do lado esquerdo da equação. E como a, b e raio são constantes também, essa operação é o único valor constante do lado direito da equação. Então eu posso igualar as três coisas também. Percebe tudo isso? E com isso eu vou formar essa situação aqui, ó. Menos 6x é igual a menos 2ax, que menos 4y é igual a menos 2by, e que também menos 3 tem que ser igual ao a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado. Cheguei nessa situação aqui, ó. Ok, então primeiro eu vou partir dessas duas aqui, ó.
Dessa daqui, tem menos aqui e menos ali, eu não preciso, né? Eu posso só cortar. Ficaria então que 6x é igual a 2ax, ok? E aí, para x diferente de zero, e o x não pode ser zero, né? Senão isso aqui não seria uma circunferência. E para x diferente de zero eu posso cortar, né? Esse x com esse x. Eu descubro então que 6 é igual a 2a, o que implica que, logicamente, a é igual a 6 dividido por 2, que é 3. E esse é o meu valor de a. Agora eu venho aqui, percebo que tem menos desse lado e desse lado da equação, então eu posso cortar, ficando 4y igual a 2by. E para y diferente de zero, eu posso cortar esses dois lados, porque também tem y. E o y tende a ser diferente de zero, porque senão essa circunferência não seria uma circunferência, né? E com isso, então, eu concluo que 4 é igual a 2b, certo? Eu vou passar o 2 dividindo e, portanto, b igual a 4 dividido por 2, que é 2. Achei o a, achei o b, só falta achar o raio. E aí eu vou vir para cá. E aí aqui eu vou perceber o quê? Que menos 3 é igual a ao quadrado, só que quanto que é o a? É 3. Então 3 ao quadrado mais b ao quadrado, b é 2, então mais 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, r ao quadrado. Então nesse caso eu descubro que menos 3 é igual a 9 mais 4 menos raio ao quadrado. Então menos 3 é igual a 9 mais 4, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Menos raio ao quadrado. Então eu vou passar esse 13 subtraindo, fica menos 3 menos 13, que isso dá menos 16, é igual ao menos raio ao quadrado. Só que, como eu tenho menos dois lados, eu posso falar que 16 é igual ao raio ao quadrado. Então, portanto, nesse caso geométrico, eu posso falar que raio é igual a raiz quadrada de 16. Consequentemente, raio é igual a 4, tá bom? Então, olha só, descobri o que eu precisava. Eu descobri o valor do raio, eu descobri o valor do b e eu descobri o valor do a. E para minha equação reduzida, lembrando que o que eu queria era passar para reduzida, né? Para minha equação reduzida, isso não é suficiente para o que eu preciso, porque a equação reduzida ela não fica assim, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, nesse caso, eu ficaria com x menos a coordenada que eu achei em a, que é 3, ao quadrado, mais y menos a coordenada, o valor de 2, né? 2, que é a coordenada em y, né? Que é o b, ficaria menos 2 ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Se eu achei que o raio é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, que eu sei que é 16, certo? 16. E aí, agora eu já sei que circunferência é essa, ou seja, eu passei disso daqui, certo? Que eu não consegui entender muito bem quais eram as coordenadas do centro e qual era o raio, para isso daqui, que é uma reduzida, que aí eu consigo entender cada um desses termos, né? Fazendo o plano cartesiano aqui, nós temos então, né, para nossa coordenada em x e y, eu tenho centros de 3 e 2, né? 3 em x e 2 em y. Então aqui seria um ponto central. E eu vou ter também uma circunferência, né, centrada ali pra gente em 3 em 2 e com um raio valendo 4. Beleza? Então mais uma vez, centrada aqui pra gente em 3 em x e 2 em y, né? Nosso centro. E o raio valendo 4. Ou seja, na aula de hoje, o que nós vimos? Nós aprendemos o que é a equação geral, certo? Que seria abrir esses quadrados e depois, enxergando uma equação geral, como chegar na reduzida para eu conseguir entender que circunferência que eu estou lidando, sabendo suas coordenadas do centro e o seu raio. Então, por hoje, nós ficamos por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido esse nosso exemplo. Mande esse vídeo para quem você achar que precisa ver esse conteúdo.
Não deixe de me seguir aqui nas outras redes sociais e voltamos em breve com a aula 6. Falou!